Em tempos onde a inteligência artificial cresce, todo mundo cria. Mas será que todo mundo consegue mostrar sua voz ou somente segue o fluxo e usa ideias prontas vindo de um script banalizado? Não adianta ser mais do mesmo. A ferramenta está aí para ser usada, mas não para substituir um trabalho pensado com estratégia. No episódio de hoje do Meia Palavra, vamos debater o uso da inteligência artificial e qual o impacto disso na comunicação interna das empresas. Pode ser que você não saiba, mas o uso da IA pode estar desumanizando o seu negócio. Eu me chamo Karine Dandolini, sou a publicitária deste quarteto, trabalho na área da comunicação há 10 anos e sou estrategista de marketing focada em design de narrativa. Além disso, sou escritora e leitora voraz nas horas vagas. Não acredito em receitas prontas, apenas em construir autoridade para alcançar resultados reais. Eu sou Angélica Brunato, jornalista especializada em comunicação digital e apaixonada por contar histórias de forma estratégica e com propósito. Há 15 anos eu embarquei na jornada da comunicação e vi muita coisa mudar. E que bom que mudou. Eu sou movida por curiosidade e viagens e estou sempre em busca de novas bagagens para compor o meu repertório. Angel, hoje nós estamos vendo o avanço da tecnologia, da inteligência artificial aí mudando muito nas redes sociais, mas puxando um pouco para a comunicação interna, o que tu vê de impacto que esse tipo de ferramenta anda proporcionando? Eu acredito que, se não usado da forma correta, se não usado como deveria ser usado, a inteligência artificial ela acaba desumanizando a comunicação. Porque cada vez que a gente vai usando essa ferramenta sem propósito, sem entender o porquê nós estamos usando e onde nós queremos chegar, a gente vai criar mensagens que acabam sendo padronizadas, que todo mundo recebe a mesma coisa, que não tem aquele sentimento de que a gente entende o propósito por trás, a história por trás, Eu acho que a comunicação usando a inteligência artificial de forma que não é estratégica acaba desumanizando a comunicação de forma geral, principalmente dentro de uma empresa onde a comunicação deveria ser cada vez mais personalizada para encantar aquele colaborador. E até mesmo a gente vê que a hiperpersonalização ela é uma tendência. Com certeza. A gente lê isso em livros, como por exemplo até mesmo do Marketing 6.0, que fala de metamarketing, de hiperpersonalização, também. E as tendências que estão vindo com essa nova era do Marketing 6.0, com as novas gerações chegando aí como consumidoras e também entrando no mercado de trabalho. De fato. Inclusive, isso é algo também que vem da publicidade de muito tempo, Porque nós, na parte da publicidade, a gente está muito focado na criação de branding para marcas, Então, uma marca, ela não nasce sem saber o seu tom de voz, sem saber para quem que ela se posiciona também, Você não pode se colocar no mundo sem saber quem você é. A dúvida que eu fico é, será que a sua marca se reconhece hoje? Será que ela ainda sabe quem ela é? Porque, claro, a gente sabe que as pessoas mudam, no ambiente de trabalho também, e se a comunicação interna ela não está enraizada na cultura da empresa, então é muito fácil a gente perder o tom de voz, E quando a gente usa IA, aí, voltando para essa questão da gente usar sem estratégia, a gente vai estar acabando criando materiais, porque agora também tem essa, A inteligência artificial, ela apresentou novos recursos e tal, principalmente o ChatGPT, que anda criando, inclusive, imagens, E essas imagens e os textos que vêm da inteligência artificial, se a gente não alimentá-la com a história, o nosso tom de voz, o porquê nós estamos ali, o nosso propósito, a gente acaba comunicando algo sem propósito, sem valor, sem estar a nossa essência lá dentro, Com toda certeza. Isso, inclusive, faz eu querer te questionar, em meio a tudo isso, em meio a toda essa inteligência que a gente vê tendo, A gente sabe que uma hora ou outra ela ia explodir, de certa forma. A gente ia ter que usar, não tem como fugir dela. Como que a gente pode usar ela de forma estratégica? Sempre com a curadoria humana por trás da inteligência artificial. Acho que nunca poderemos deixar o profissional de comunicação de lado,
para que a gente aposte apenas na inteligência artificial como meio para fazer isso. Ela é uma ferramenta que auxilia. A inteligência artificial, ela pode nos tirar algumas demandas que podem ser automatizadas. Porém, ela nunca vai ter a essência do ser humano por trás. Ela nunca vai conseguir traduzir uma mensagem que encanta de fato, porque ela não conhece a história por trás de alguém. Por exemplo, se a gente vai querer produzir um cartão, uma mensagem para algum colaborador que tem uma história dentro daquela empresa, como que a inteligência artificial por si só vai saber da história dele? Vai saber os momentos marcantes e que tipo de mensagem que a gente tem que criar para encantar aquela pessoa? Exatamente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. E quem nutre essa ferramenta somos nós. Tem até um exemplo de uma palestra que eu fui em 2022 ainda. Eles estavam palestrando, falando sobre uma operadora de telefonia, que eles começaram a usar chatbots, né? Até então eram os primeiros respiros da inteligência artificial aí também, né? E eles falaram que eles começaram um treinamento com esse chatbot de acordo com um ser humano auxiliando ele. Então esse ser humano começou a treinar esse chatbot, ele era um coach do chatbot. E a taxa de assertividade desse chatbot era acima de 90%. Então ele atendia essas pessoas. Ele tinha a hiperpersonalização e, de certa forma, por mais que ele fosse uma ferramenta de inteligência artificial, ele tinha a humanização por trás também. Que é o que a gente mais precisa hoje em dia, né? Humanizar essa comunicação, encantar e não nos tornarmos mais do mesmo. Exatamente. E por falar em perder esse tom de voz, se tornar mais do mesmo, eu já vivenciei situações em que a gente mandou um material que era personalizado para aquele cliente, em que tinha a essência do que a gente queria passar, mas a pessoa queria florear e claramente colocou no ChatGPT, porque a gente sabe, né, que o ChatGPT, ele traz algumas palavras que são clássicas dele. E essa estrutura clássica do ChatGPT acabou voltando, né? Então, até que ponto a gente pode usar essa ferramenta sem perder a personalização do material que a gente quer produzir? Exatamente. Isso entra também naquele fator de que o chat não sabe o contexto. Ele não sabe o que o cliente vai poder, naquele momento, desenvolver, né? Cabe, obviamente, a comunicação interna, os profissionais da comunicação, a entender onde aquela empresa está inserida qual é o contexto da empresa naquele momento, né? O que está ao alcance, o que faz sentido, o que não faz, obviamente. Eu, como profissional de marketing também, quando a gente vai criar uma campanha para um cliente, obviamente que a gente vai atrás de milhares de referências. Só que tudo isso a gente vai filtrar, vai trazer para o contexto, vai lapidar e vai inovar em cima disso. Então, se a gente quer trabalhar com uma ferramenta de forma estratégica, né, Angel, a gente precisa ter essa visão estratégica mesmo. A gente precisa usar, de fato, a inteligência artificial como uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. E ela é necessária, hoje em dia, para nos auxiliar com essas questões mesmo, né? E vou mais além. Quando a gente tem uma empresa que trabalha e atua em diferentes regiões, a comunicação dela, muitas vezes, tem que ser diferente para cada região. Por exemplo, você tem uma empresa que atua em São Paulo e outra atua em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, a comunicação, mesmo que seja para a mesma empresa e uma comunicação interna, ela vai ter que se adaptar para a realidade de cada região. E isso, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, se não munida das informações corretas, vinda do ser humano e do profissional comunicador por trás, ela não vai saber. E só para a gente frisar e deixar bem frisado aqui nesse podcast, nesse episódio do Minha Palavra, Karine, a comunicação acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. A curadoria humana é fundamental para dar sentido às respostas geradas pela IA. E é muito importante a gente também lembrar, ainda mais você, empreendedor, empresário que está nos ouvindo, da sua missão, da sua visão, dos valores da sua empresa e, mais do que isso, do propósito que ela tem. Isso é o que vai guiar a sua comunicação. E para encerrar o podcast de hoje, a lição que fica vem do livro Marketing 6.0 do Kotler, onde ele afirma que o marketing é uma corrida sem linha de chegada. E o endomarketing, como seu reflexo interno, também precisa estar em constante evolução. Mais do que informar, ele deve engajar.
surpreender continuamente, mas acima de tudo deve estar alinhado com o que há de essencial e intransferível na sua empresa, que, como eu citei anteriormente, é o propósito. Este foi mais um episódio do Meia Palavra, o podcast que vai te inspirar e mudar a forma como você cuida da comunicação da sua empresa. Meia Palavra. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa.